que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. Som. Bom dia, muito bom dia a todos os ouvintes, a paz seja com todos, que a paz do Senhor Jesus venha reinar no seu coração nesse dia de hoje. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados são aqueles que lêem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam as palavras da profecia, a profecia desse livro. Esse livro que se chama Bíblia Sagrada, porque já o tempo do Senhor está próximo. Será que você tem percebido? Será que a grande maioria tem percebido isso? Que o tempo do Senhor está próximo? Será que isso pode ser percebido pela grande maioria? Jesus ele disse: quando vocês veem as estações, vocês sabem que vai ser verão, sabem que é inverno, sabe que as árvores já estão próximas a dar os seus frutos. Como vocês discernem as estações do tempo e não conseguem discernir as estações da vinda do Filho do Homem, sendo que essas estações estão escritas, que são propriamente os sinais esses que antecedem o fim. Então, eu estou aqui a representar o reino de Deus, estou aqui em nome de Jesus Cristo, que não é propaganda evangélica, não é propaganda religiosa, trabalho sem intuito lucrativo, é apenas a palavra do Senhor sendo pregada. Isso daqui tinha que ser algo comum, tinha que ser. Era nos tempos de Jesus algo comum, era na voz mesmo, na garganta. Hoje não. Hoje, com templos grandes, luxuosos, ninguém quer sair do ar-condicionado, das poltronas confortáveis, ninguém quer. Só que vai ser cobrado, não de mim, não eu que vou cobrar, Deus, Ele há de cobrar de cada um. Porque a Bíblia, meu irmão, a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, ele cresceu em cima de sofrimento, meu irmão. Não cresceu em cima de dinheiro, pessoas andando de carruagem, não foi pessoas tendo conforto, não. Foi em cima de sofrimento que o Evangelho de Cristo cresceu, meu amigo. Os apóstolos não eram ricos, os apóstolos não pediam ofertas, não ficavam atrás de dinheiro, eles pregavam o Evangelho em sol quente, chuva, não tinha comodismo, não tinha conforto. Esse valor tem que ser resgatado pela igreja brasileira. A igreja brasileira tem que acordar,
está vivendo os tempos da parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens, pelo menos a metade estava preparada para encontrar com o noivo. Porventura, se o Filho do Homem vier agora, ele vai encontrar pelo menos a metade preparada adentro. Eu acho meio difícil. É por isso que a Bíblia vai dizer que os tempos seriam abreviados por amor dos escolhidos, porque senão carne nenhuma se salvaria. A carne, meu irmão, o homem está se perdendo. Você percebe que muitos evangélicos estão se desviando. Você percebe que muitas pessoas estão se afastando do Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que se não fosse por amor dos escolhidos, Deus não abreviaria o tempo. Nos últimos tempos, Ele não aceleraria o tempo. Porque Deus está vendo que muitos estão se perdendo. São muitos falsos profetas ensinando erro. São outro tipo de evangelho que estão oferecendo para você e não é de graça, não é de graça. Sempre tem a pedância, o voto. Sempre tem as campanhas em dinheiro com envelope. Sempre tem. Estão falando que estão pregando de graça. Estão falando. Só que o envelope está passando também. E para onde está indo ninguém fala nada. Sempre vai para aqueles que estão lá no caixa, sede, pastor, presidente, obreiro. Eu quero que você, meu irmão, se atente para a palavra do Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6, versículo 7. Deixe o ímpio os seus maus caminhos e se converta a Deus, e Ele se compadecerá de vós. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso e benigno em perdoar. Eclesiastes capítulo de número 12, versículo 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é retidão, palavras de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões, como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor, Jesus Cristo. E demais disso, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros. Não há limite para fazer livros. E muito estudar, enfado da carne é. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, escondido. Até tudo que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. Então, essa mensagem vai ser pregada hoje, mas que o pregador, ele procurou palavras bonitas. Está escrito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 10. O pregador, ele procurou palavras bonitas, agradáveis, para agradar o coração do homem. Só que aí veio na mente dele, Deus, aqui ele diz assim que o escrito é verdade e retidão. Por mais que eu pegue livros de Aristóteles, de escritores gregos, de filósofos, de sábios, o escrito, meu irmão, é a palavra de Deus. O que tem que ser pregado é o que está escrito na Bíblia. O que tem que ser pregado é a verdade do Evangelho. Por mais que eu procure palavras bonitas, agradáveis, que saciam o seu coração, eu tenho que pregar para você a verdade. A verdade é, estamos a vivenciar os dias finais. A verdade é, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, quer acreditem ou deixem de acreditar, os dias finais chegou, meu irmão. Os dias finais, não estou falando Apocalipse ainda, não estou falando da destruição da terra, não estou falando das trombetas ainda, não. Estou falando o começo do fim, a qual Jesus, ele diz então em Mateus 24, versículo 14: e o evangelho do reino será pregado em todos os confins da terra, em seguida virá o fim. Será que o evangelho, olha só, o evangelho tem 2021 anos que está sendo pregado na terra. Passou na Judéia, passou na China, no Japão. Vejo
índios se convertendo, vejo judeus se convertendo. Será que o evangelho do reino, ele não está sendo pregado em todos os confins da terra, não? É um questionamento. Porque no livro de Mateus 24, versículo 14, Jesus falou que o evangelho do reino, o verdadeiro evangelho, a mensagem verdadeira do evangelho, seria pregado em todos os confins da terra. Em seguida, viria o fim. Quando essa mensagem, meu irmão, ela chega em todos os confins da terra, sabe o que se entende? A terra já está preparada para o fim. Os homens já estão preparados para se encontrar com Deus. Porque não tem como se haver um julgamento de Deus, um tribunal, um juízo final, se vai ter pessoas inocentes, a qual nunca ouviram falar, ou que nunca tiveram uma oportunidade. É por isso que Deus, ele diz: aprove a Deus salvar o crente. Sabe o que é o crente? O que crê. Pela loucura da pregação do evangelho. Olha aí. Aprove a Deus salvar o homem que crê pela loucura da pregação do evangelho. O evangelho da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque eu não me envergonho do evangelho, pois o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar, para te salvar, meu irmão. Para te salvar não é uma religião. Você pode ser católico 30 anos, evangélico 30 anos, e ainda assim, meu irmão, nunca ter convertido. Você pode estar passando a sua vida inteira se dedicando a uma religião e ainda assim não conhecer Jesus. Você pode, meu irmão, você pode ter a religião mais severa dessa terra e ainda estar indo para o inferno. Sabe por quê? Mateus 6, no Evangelho de Mateus capítulo 6, Jesus ele vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. Olha só, nem todo o que diz Senhor, Senhor, eu tenho Deus no meu coração, eu amo Jesus, eu sou evangélico, eu sou católico até a morte. Ô ignorante, a Bíblia diz: nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas o que faz a vontade do meu Pai. Somente os que fazem a vontade do Pai, que herdarão o reino de Deus. Não é o evangélico que vai herdar o reino de Deus, não é o judeu, não é o católico, não é um bandista, não é o muçulmano, mas é aquele que faz a vontade de Deus. Eu te pergunto agora, fica uma pergunta: você está fazendo a vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem buscado saber o que é a vontade de Deus para a sua vida? Você tem buscado saber qual que é o caminho reto, o caminho de retidão? Você tem buscado andar em retidão com Deus? Porque é uma só oportunidade, meu amigo. Principalmente quando se fala de eternidade, só há uma oportunidade em vida. Só uma oportunidade. Será que você está buscando andar em retidão com Deus? É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. É tempo de invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Então, no versículo de número 13, de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Esse aqui, meu irmão, é o dever de todo homem, o dever de todo cidadão. O dever de todo cidadão não é somente pagar suas dívidas, ser um bom cidadão, ter uma boa reputação, ter ficha limpa, ser honesto e justo. Não é somente esse o dever do cidadão. Esse dever seu é diante da sociedade. Mas todo o dever do homem diante de Deus, o homem também tem um dever diante de Deus. O dever do homem diante de Deus é: de tudo que se tem ouvido, teme a Deus, guarda seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Então nós temos deveres diante da sociedade: honrar
pagar as dívidas, ser um bom cidadão, ter ficha limpa, mas o dever do homem principal diante de Deus, temer a Deus. E como o pregador de Eclesiastes está dizendo, o temer a Deus, meu irmão, é você guardar tudo isso que você tem ouvido, mesmo que seja um versículo em toda a sua vida que você ouviu, é somente aquilo que Deus vai requerer de você. Deus no último dia só vai requerer de mim e de você aquilo que nós ouvimos. Deus não vai requerer nada além, nada adiante daquilo que nós conhecemos, porque Deus é justo, concorda? Deus é justo. A Bíblia diz que Deus é um justo juiz, é um Deus que se ira todos os dias, que se o homem não se converter, a sua espada já está afiada e o seu arco já está aparelhado, apontado. Então a Bíblia diz que Deus é justo. Então Deus só vai cobrar de mim e de você o que você tem ouvido. O que Deus vai cobrar? A prática. O temer a Deus é praticar o Evangelho. Guarda os seus mandamentos, guardar os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Que mandamento? Os 10 mandamentos? A graça de Cristo, meu irmão. Pela graça de Cristo, os 10 mandamentos Jesus cumpriu. O homem não conseguiu cumprir. Mas agora, como nós somos salvos pela graça e mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso dever é ser obediente à palavra. Isso é guardar os mandamentos nos dias atuais. Guardar os mandamentos nesses dias atuais é ter a obediência a Cristo, é ter Jesus como cabeça, como caminho, ter Jesus como seu líder. Jesus tem que ser o seu líder, meu irmão, porque a Bíblia diz que o homem, ele se perde. Enganoso é o coração do homem, e é mais enganoso do que todas as coisas nessa terra. Mas Jesus não falhou, e é por isso que a Bíblia está falando aqui também do único pastor. Está falando aqui no livro de Eclesiastes, como eu acabei de ler no versículo 11. A palavra dos sábios são como aguilhões, como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Essas palavras foram dadas pelo único pastor, que é Cristo. Talvez você pense, mas Eclesiastes, Antigo Testamento, ali não estava Jesus presente. É aí que você se engana, é aí que você vai se enganar, porque Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Mestre, você não tem nem 50 anos, nem 40 anos, como conhece Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Sabe por quê? Porque ele é o verbo, no princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era o próprio Deus, e o verbo desceu e habitou entre nós. Então Jesus, ele estava ao lado de Deus desde o princípio, e é por isso que em Eclesiastes está dizendo, nós temos que dar ouvidos à palavra do nosso único pastor. Por que Jesus se fez pastor? O supremo pastor, pastor de toda a humanidade, porque ele sabia, meu irmão, ele já temia e sabia que entre nós haveria lobos devoradores introduzidos em pele de cordeiro, pessoas que têm aparência de piedade, mas não têm piedade nenhuma, pessoas que falam de amor, pregam amor, mas não vivem amor e não tem amor nenhum em seu coração, pessoas que falam de misericórdia, mas que não tem misericórdia de ninguém, não quer saber da situação do próximo. Um exemplo esse é a fogueira santa. Só querem receber os seus bens, só querem receber o seu dinheiro como a oferta e o sacrifício maior, mas nunca vão perguntar para você se você pode fazer isso, nunca vão perguntar para você como que está a sua situação financeira, porque não tem misericórdia, porque não são misericordiosos. É por isso que vão pedir o seu sacrifício máximo. Vejo pessoas que vendem casas, pessoas que vendem carros, entregam nos pés dos mercenários, que vão desfrutar e vão viajar para Israel e vai falar que vai estar orando pela sua vida, mas não vai. Vão estar viajando, desfrutando com a família, do bom e do melhor, guardando as ovelhas. Então, o povo perece por falta de conhecimento. Jesus falou, errais, não conhecendo as escrituras sagradas, e nem tampouco o poder de Deus.
Então Jesus falou: misericórdia eu quero, não sacrifícios. Jesus, ele pediu a misericórdia. Ele pediu que se executasse a misericórdia para com o seu próximo. E é o que muitos pregam, mas não vivem. Falam de misericórdia, mas não executam a misericórdia para com o seu próximo. Falam de amor, mas não exercem o amor para com um mendigo, para com um drogado, um perdido. Não fazem isso, só pregam, porque é bonito demais falar de amor, mas sabemos que na prática é difícil. Chorar com os que choram, abençoar o que te amaldiçoou, virar outra face do rosto quando te bate de um lado, não entrar em demanda quando te roubam, amar aqueles que te odeiam, aqueles que tramam o seu mal. Isso é o amor que a Bíblia ensina. É esse amor que está em falta. É esse amor que pregam, mas quando vão ver, não estão vivendo. Então, meu amigo, é tempo de acordar para a realidade. As Escrituras, a Bíblia Sagrada está aí para isso, para que o homem seja aperfeiçoado. A Bíblia Sagrada, meu irmão, ela foi inspirada por Deus para que sejamos aperfeiçoados, para que venhamos a chegar a pleno aperfeiçoamento em Cristo Jesus, para que sejamos aperfeiçoados. Livro de Timóteo, carta a Timóteo, uma das cartas que Paulo escreve, ele diz: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus, sendo proveitosas para ensinar, para corrigir, a fim de que o homem seja aperfeiçoado. Toda a Escritura, não é parte dela, pregadores. Por que pregam só uma parte? Por que pregam só as rosas? Por que só prega o Evangelho light, o Evangelho de facilidade? Sendo que toda a palavra completa, ela é inspirada por Deus. Mas hoje estudam para pregar só coisas bonitas, coisas agradáveis ao coração da maioria. E é por isso que muitos estão indo para o inferno, porque não estão pregando o verdadeiro Evangelho. E isso é muito perigoso. Toma cuidado, isso é muito perigoso. É muito perigoso um pregador falar para você que Deus só quer seu coração. É muito perigoso isso. Isso não é o Evangelho de Cristo, não. Sai fora disso, isso não é o Evangelho de Cristo, não. Todo Evangelho, meu irmão, que promete para você facilidade, é um Evangelho mentiroso. Todo Evangelho, meu irmão, que fala para você que o que importa é você ter coração bom, Evangelho maligno. Sai fora disso. Jesus ensinou um Evangelho de renúncia, um caminho estreito, um caminho apertado, aonde o homem tem que levar a sua própria cruz e renunciar a si mesmo. Hoje não prego para você a renúncia, porque dizem que você vai entrar de qualquer jeito, dizem que você vai ser salvo porque você é bonzinho. É mentira. Dizem que você fazendo o seu papel de bom cidadão, você vai ser colocado no bom lugar. Mentira. A Bíblia diz que se levantariam falsos cristos. Você já se perguntou o que é o falso Cristo? É um Cristo que eles pregam. É um Cristo que eles pregam. É um personagem. Um Cristo que só é amor, nada mais. Não se ira, não tem problema ter pecadinho, não tem problema. É um Cristo que ele não vai lançar ninguém no inferno, é porque estão distorcendo a Bíblia. Então se levantaria falsos cristos. Falsos cristos estão sendo pregados. O verdadeiro Cristo da Bíblia. Olhamos agora em Mateus, o Evangelho de Mateus, que é a biografia de Jesus. Para quem não sabe, Mateus ele escreveu a biografia de Jesus. Ele declarou acerca da pessoa de Jesus. E uma das coisas, Mateus deixou bem claro como que era a pregação de Jesus Cristo. Você vai começar a ver lá no Evangelho de Mateus, no começo, no versículo de número 4, no versículo de número 3, capítulo de número 3, versículo 2. Olha o que Jesus estava pregando. Olha o amor que Jesus pregava, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto. Olha o que estava
Jesus pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A voz do que clama no deserto: endireitai as vossas veredas. Versículo de número 3, capítulo 3, versículo 3. Então essa era uma das pregações de Jesus. Aí no versículo 7: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 9: não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo, mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Essa é uma das pregações de Jesus. Será que os pregadores estão pregando o que Jesus pregava? Será que os pregadores estão pregando como Jesus pregava? Porque hoje é culto da vitória, é culto da bênção, é culto da prosperidade. Que dia que é o culto para Jesus? Qual que é o dia? Pode me chamar, eu quero participar. Dia que o culto for para Jesus, me chama. Pode me chamar. Estou aí nas ruas aí todos os dias da semana pregando o evangelho de graça, da mesma maneira que eu recebi. Então o evangelho que Jesus pregou, meu irmão, não era evangelho light, não eram palavras bonitas, não. Igual em Eclesiastes está dizendo, que procurou o pregador achar palavras agradáveis, mas o escrito é verdade, o escrito retidão, palavras verdadeiras e retas. Mas que um pregador, meu irmão, prega bonito, ele tem que pregar a verdade. Será que seu pastor fala para você que a bebidinha no final de semana vai te levar para o inferno? Não. Será que seu pastor fala para você que o segundo, terceiro casamento é adultério e leva para o inferno? Não. Será que ele não pregou para você que o dízimo é da antiga aliança? Não, e que não se aplica nos dias de hoje? Será que estão pregando a verdade? Será mesmo? Por isso que Jesus falou: examinai as escrituras sagradas, porque elas testificam de mim. As escrituras sagradas não mente, o homem mente, o padre, desde que ele estudou, ele mente, os pastores mentem, mas a Bíblia não mente. E é por isso que Jesus diz: examinai as escrituras sagradas. Eu tenho que defender, meu irmão, é a palavra de Cristo. Eu tenho que defender, meu irmão, é o evangelho de Cristo. Eu tenho que defender aquilo, meu irmão, que é incorruptível, aquilo que salva, e é só o evangelho de Cristo que salva. Vou defender homem que está levando o evangelho de Cristo de forma errada, mentirosa, enganando o povo, levando o povo para o inferno, através de seus caminhos de tropeço. Eu vou defender, meu irmão. A Bíblia diz que não vai ser condenado somente os que praticam o erro, mas aqueles que consentem com o erro também, amigo. Amigo, não somente os que praticam o pecado, mas aquele que também tem parte, que consente, que vê e não fala nada. Por isso que eu não posso fazer parte de um sistema religioso, não posso denominar-se evangélico, porque seria eu participante, colaborador, ajudador das suas obras más, das suas mentiras. Posso falar a verdade para você? O Brasil tem muitas igrejas evangélicas. Eu digo para você uma coisa: se você achar 10% das igrejas não corrompidas, é raro. Se você não achar nenhuma heresia, nenhum engano, nenhuma pedra de tropeço, é raro. A igreja de Cristo, você tem que entender que ela é um grupo de pessoas. Não se resume a placa, não se resume a um CNPJ, ao título de pastor. A igreja de Cristo, meu amigo, você vê ela em Atos, era um povo que se reunia dentro de casas, não cobrava dízimos, não ficava passando envelopes, mas cada um ia lá caladinho, vendia suas propriedades, entregava no pé dos apóstolos. E os apóstolos embolsavam? Não. Os apóstolos repartiam entre os pobres. Será que os bispos ricos
Os apóstolos ricos estão fazendo igual os apóstolos de Atos. Eles repartiam tudo, não ficava com nada, repartiam de igual para igual, mesmo que fosse quantias altas. Será que os bispos e apóstolos hoje, que ficam chorando na televisão, pedindo dinheiro, estão repartindo entre os pobres? Ou será que os pobres continuam dentre eles, passando dificuldade e sofrendo? Isso é para você analisar, meu irmão, se o Evangelho de Cristo que você está ouvindo é o verdadeiro ou não. Meu irmão, não tem tempo para se perder, não. Não tem, não. Cristo está às portas. Eis que cedo vem. Guarda o que tu tens, para que ninguém te roube a coroa da vida eterna. Então a pregação de Jesus, meu irmão, não era pregação muito bonita, não. Não era palavras agradáveis, não. Não era só vitória, não. Não era só bênção, prosperidade, não. Hoje é só vitória, só bênção, só prosperidade. Cadê a palavra de retidão? Cadê a palavra de arrependimento? Porque o Evangelho que Cristo pregou, meu irmão, eu estou lendo aqui para você agora, uma das primeiras palavras que saiu da boca de Jesus foi: arrependei-vos, arrependei-vos. Capítulo 3, versículo 2, porque é chegado o reino do céu. Versículo 7, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem disse para você que é possível você fugir da condenação sem se arrepender? Quem disse para você que é possível você herdar o reino de Deus, fugindo da justiça de Deus, fugindo dos caminhos de retidão, a qual foram ensinados desde os tempos dos apóstolos, dos profetas? Aí no versículo de número 8, ele diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Tem que produzir fruto de arrependimento. Sabe o que é fruto de arrependimento? Fruto de arrependimento é o seguinte: o mentiroso, quando se arrepende, vai falar a verdade, é um fruto. O bêbado, quando ele tem a consciência de que está indo para o inferno mesmo, porque a Bíblia fala, e eu estou aqui para te dizer também, quando o bêbado ele tem a consciência que a sua bebedice é pecado sim, ele vai andar sóbrio. Isso é fruto de arrependimento. Quando o que roubava não rouba mais, ele está produzindo fruto de arrependimento. Qual o fruto do arrependimento? Não rouba mais. O idólatra, quando ele tem a consciência que a idolatria é um pecado terrível, que chega a ser um pecado de feitiçaria, ele não idolatra mais, adora somente ao Senhor. Deixa Marília Mendonça, deixa Eduardo Costa, deixa jogador de futebol, deixa os homens, então somente adora a Deus. Isso é fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento mostra nova conduta, mostra novas atitudes. O que traía, não trai mais. Olha o exemplo de Pedro. Olha o exemplo de Pedro, meu irmão. Pedro cometeu pecado grave, traiu Jesus, negou 3 vezes, se arrependeu. Judas, ele se arrependeu, só que se suicidou. Pedro não, se arrependeu. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que agora Pedro, ele está diante de um concílio, onde eles falam que vão crucificar Pedro. Pedro não negou Jesus naquele momento, mas falou o seguinte: se vocês vão me crucificar agora, que seja de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado como foi o meu Senhor. Pedro se arrependeu. Perguntaram no primeiro momento, quando Jesus estava prestes a ser crucificado: conhece ele? Não conheço não. Olha, a tua fala te condena, você parece com um deles, você anda com eles, fala como eles. Não conheço. Pedro nega Jesus 3 vezes, meu irmão. A alma dele se angustiou quando ele caiu a ficha. Mas depois que Jesus ressuscita, Pedro faz o seu primeiro discurso, ganha quase 3.000 almas, uma multidão para Cristo. A Bíblia diz que as almas se acrescentaram para o reino de Deus. A Bíblia diz que aquelas almas, a Bíblia não fala que ela foi levada para uma denominação, para um sistema, não. Aquelas almas se acrescentaram para o reino de Deus. E por fim, Pedro se pareceu tanto com Jesus que foi crucificado.
Então isso é fruto de arrependimento. A pessoa que se arrepende não mata mais, não rouba mais, não tem mentirinha pequena mais não, viu? Mentirinha pequena é de Satanás também. Não tem essa, é só um pouquinho, não tem nada a ver. É esse evangelho que estão empurrando em cima de você hoje, que não é de graça, é cobrado. É esse evangelho que hoje está chegando até você, que fala que não tem nada a ver um pouquinho, mas a Bíblia fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Uma mentirinha pequena leveda toda a massa. Um pouquinho, uma dosezinha de álcool leveda toda a sua alma, contamina toda a sua alma. Uma idolatriazinha pequenininha, igual do futebol. O que tem a ver gritar um pouquinho com o futebol? Grita assim para Deus. Você grita assim para Deus, perde sua voz assim também. Sai igual doido, soltando foguete também para Deus. Coloca a cabeça para fora do carro também, gritando, eu amo Jesus. Idólatra, é tempo de se arrepender. Não tem uma mentirinha pequena, não tem pecadinho pequeno não. Existe pecado, independente do seu tamanho, a consequência é a mesma. Então Jesus, ele disse, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. A partir de hoje, quem bebia, não beba mais. Só para você não falar que eu estou falando besteira, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o 11, leia depois. Apocalipse capítulo 20 também vai dizer acerca da mesma coisa. Gálatas capítulo 5, versículo 19 também. Vou ler aqui para você, aonde que está o pecado da bebedice? Onde que a Bíblia fala disso? 1 Coríntios Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoa. A palavra foi pregada, né? E a bateria acabou.